Eu gostaria de convidar vocês para abrirmos juntos a palavra de Deus no Salmo 11. É um salmo curto, mas extremamente poderoso para os dias que estamos vivendo. Vamos ler juntos desde o versículo 1. No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Pois eis que os ímpios armam o arco, ajustam nos cordéis a sua flecha para a dispararem, as ocultas contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o perverso, mas ao que ama a violência a sua alma aborrece. Sobre os perversos fará chover brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a porção do seu cálice. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Eu quero focar nossa atenção hoje no versículo 3, mas especialmente na pergunta angustiante que Davi faz neste salmo. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Esta é uma pergunta que ecoa através dos séculos e ressoa com força total em nossos dias. O título da nossa reflexão de hoje é Salmo 11. Quando o medo grita, ore assim. Porque este salmo é, na verdade, uma batalha entre o medo que grita e a fé que responde. Deixa eu contextualizar para vocês. Davi escreveu este salmo em um momento de crise profunda. Os estudiosos acreditam que foi durante o reinado de Saul, quando aquele rei descontrolado transformou Israel numa verdadeira zona de caos. Saul reinou 40 anos e boa parte desse período foi marcado por instabilidade, perseguição e loucura. Imagina a cena, um rei escolhido por Deus que se rebela contra o próprio Deus. Um homem que deveria proteger seu povo, mas que transforma seu genro em inimigo número 1. Saul gastou mais energia tentando matar Davi do que governando a nação. Ele convocava as tropas não para defender Israel, mas para caçar um jovem inocente. E o que é pior, Saul conseguiu corromper o sistema inteiro. Ele tinha os seus acólitos, seus bajuladores, pessoas que apoiavam sua paranoia e alimentavam seu ódio. O rei se tornou a própria lei. E quando isso acontece, meus irmãos, os fundamentos começam a rachar. Davi olhava aquela situação e via os pilares da sociedade sendo arrancados um por um. A justiça tinha virado injustiça. O líder escolhido por Deus estava possuído por demônios. O que era certo tinha se tornado errado. Os marcos haviam sido mudados de lugar. E é aí que entra o versículo 1 deste salmo. No Senhor me refugio. Mas repara uma coisa interessante. Logo em seguida, vem a pergunta angustiante que Davi faz neste salmo. Como, pois, dizeis a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Alguém estava falando no ouvido de Davi. Alguém estava sussurrando. Alguém estava aconselhando. Davi, foge! Olha a situação, olha o caos, os fundamentos estão sendo destruídos. Sai daqui enquanto há tempo, vaza, corre, salve sua vida. Esse é o grito do medo, é a voz da lógica humana, é o conselho da prudência carnal. E convenhamos, fazia todo sentido. Saul tinha um exército, tinha o poder, tinha os recursos. Davi tinha o quê? Uma promessa de Deus que parecia cada vez mais distante. Mas aqui está o ponto crucial, meus irmãos. Quando os fundamentos são destruídos, quando tudo parece perdido, quando o medo grita no nosso ouvido dizendo fuja, é exatamente aí que a fé precisa gritar mais alto dizendo fique. Porque a pergunta, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo, não é uma pergunta de desespero, é uma pergunta retórica que Davi faz para confrontar o medo. É como se ele estivesse dizendo, vocês querem que eu fuja? Vocês acham que não há nada que o justo possa fazer? Deixa eu te mostrar o que o justo pode fazer quando os fundamentos são abalados. E a resposta dele vem nos versículos seguintes. Uma resposta tripla.
poderosa que desarma completamente o argumento do medo. Primeiro, versículo 4, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Enquanto tudo na terra está caótico, Deus está no seu templo, firme, inabalável, no controle. Segundo, nos céus tem o Senhor o seu trono. O trono de Saul pode estar vacilante, o governo de Israel pode estar corrompido, mas o trono de Deus, esse jamais balança, nunca vacila, nunca cai. E terceiro, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus não está distraído, não está dormindo, não está indiferente, Ele está vendo tudo, avaliando tudo, pesando tudo. Então, quando os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? O justo pode olhar para cima e lembrar, existe um fundamento que nunca foi, nunca será e nunca pode ser destruído, e esse fundamento é Deus. Deixa eu trazer isso para o nosso contexto, para o nosso Brasil, para o nosso tempo. Porque, meus irmãos, se Davi olhasse para a nossa sociedade hoje, ele provavelmente escreveria o mesmo salmo, porque os fundamentos estão sendo destruídos diante dos nossos olhos. Primeiro fundamento que está sendo atacado? A verdade objetiva. Vivemos na era da pós-verdade, onde não importa o que é real, importa o que você sente. Não importa o fato, importa a narrativa. As pessoas dizem, minha verdade, como se a verdade fosse subjetiva, pessoal, relativa. Isaías profetizou sobre isso há 2.700 anos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridão. É exatamente isso que estamos vendo. O certo virou errado, o errado virou virtude. O que era vergonhoso ontem é celebrado hoje. O que era feito às escondidas, agora é exibido na luz do dia. Rui Barbosa, aquele grande brasileiro, disse uma vez que chegaria o dia em que o homem teria vergonha de ser honesto. Será que não chegamos nesse dia? Quando você fala que segue princípios bíblicos, você é chamado de intolerante. Quando você defende valores tradicionais, você é taxado de retrógrado. Quando você fala de santidade, você é acusado de farisaísmo. O segundo fundamento que está sendo destruído é a palavra empenhada, a integridade nos relacionamentos. Os mais velhos aqui devem se lembrar de quando um acordo era selado com um aperto de mão, quando a palavra de um homem valia mais que um contrato assinado. Falava-se do fio do bigode. A palavra empenhada era sagrada. Hoje, contratos são quebrados com a maior facilidade. Acordos são desfeitos sem qualquer constrangimento. Alianças matrimoniais são dissolvidas por qualquer motivo trivial. Promessas políticas são esquecidas no dia seguinte à eleição. Ninguém mais sustenta a própria palavra. Os fundamentos estão sendo arrancados. E o terceiro fundamento sendo destruído é a moralidade objetiva. Vivemos numa sociedade que perdeu o senso de certo e errado. Não existem mais absolutos morais. Tudo é relativo, tudo é contextual, tudo depende da situação. A corrupção virou cultura. Na política, claro, onde políticos entram não para servir o povo, mas para se servirem do povo, mas não é só lá. No comércio, onde você paga por 1 quilo, mas leva 950 gramas. Na indústria, onde o rótulo promete uma coisa, mas o produto entrega outra. Nas empresas, pequenas, médias e grandes, onde o lucro justifica qualquer meio. E, tristemente, meus irmãos, até na igreja essa corrupção entrou. Pastores que usam o evangelho para enriquecer, líderes que manipulam ovelhas, pregadores que distorcem a palavra para servir suas agendas. Os fundamentos estão sendo destruídos até dentro da casa de Deus. Teve uma pesquisa recente aqui no Brasil perguntando quais as 3 classes profissionais menos confiáveis. Sabe quais foram? Políticos, policiais e pastores. Isso dói, meus irmãos. Dói profundamente. Porque antigamente, quando uma moça ia namorar um seminarista, era garantia de casamento abençoado. Hoje, casar com um pastor virou o contrato de risco. A classe que mais divorcia nos Estados Unidos hoje é a de pastores. Os fundamentos estão sendo arrancados. E não para por aí. O fundamento da família tradicional está sob ataque constante. Querem redefinir o que é casamento, o que é pai, o que é mãe. Querem desconstruir tudo o que Deus estabeleceu desde a criação. O fundamento da identidade biológica está sendo questionado. Dizem que você pode escolher seu gênero como quem escolhe roupa.
O fundamento do valor da vida humana está sendo relativizado. Falam de interrupção da gestação, quando o nome real é assassinato de bebês. Falam de morte assistida, quando o nome real é eliminar idosos e doentes, que se tornaram inconvenientes. E tem mais. O fundamento da autoridade bíblica está sendo minado até dentro das igrejas. Pastores que dizem a Bíblia precisa ser reinterpretada para o século XXI. Teólogos que negam a inspiração divina das Escrituras. Líderes que acomodam o Evangelho à cultura, em vez de confrontar a cultura com o Evangelho. Os seminários estão cheios de liberalismo teológico. Os púlpitos estão cheios de psicologia barata e autoajuda gospel. As igrejas estão cheias de entretenimento, mas vazias de poder. O louvor virou show, a pregação virou palestra motivacional, o evangelho virou o produto de mercado. Os fundamentos da doutrina sólida estão sendo destruídos. Não se ensina mais sobre pecado porque é negativo. Não se prega mais sobre arrependimento porque espanta os visitantes. Não se fala mais sobre santidade porque é legalismo. Não se menciona mais o inferno porque é medieval. O resultado? Uma geração de crentes que não conhecem a Bíblia, que não sabem distinguir verdade de mentira, que vivem da mesma forma que o mundo vive, que têm o nome de cristão, mas negam o poder dele. E quando você tenta alertar sobre isso, quando você tenta defender a sã doutrina, você é chamado de radical, de fundamentalista, de intolerante. Os fundamentos estão sendo arrancados até dentro da igreja. Mas o fundamento mais perigoso que está sendo atacado é o fundamento do próprio conceito de Deus. Querem transformar Deus numa versão light, aceitável, politicamente correta. Um Deus que não julga ninguém, que aceita tudo, que não exige nada. Um Deus feito à imagem e semelhança do homem moderno. Removem a santidade de Deus, negam a ira de Deus, questionam a justiça de Deus, distorcem o amor de Deus transformando em permissividade. Criam um ídolo chamado Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Então, quando olhamos esse cenário todo, quando vemos os fundamentos sendo sistematicamente destruídos, o que o justo pode fazer? Será que a única opção é fugir? Será que devemos nos isolar numa montanha espiritual e esperar o fim? Não! 1000 vezes não! E é aqui que a resposta de Davi se torna tão poderosa para nós hoje. O justo não foge. O justo não entra em pânico. O justo não se desespera. Porque o justo sabe de 3 verdades fundamentais que o medo não conhece. Primeira verdade, Deus está no controle absoluto da história. O versículo 4 diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Repara na força dessa afirmação. Enquanto tudo na terra está em caos, Deus está sereno no seu templo. Enquanto os tronos terrestres balançam, o trono celestial permanece firme. Deixa eu explicar algo importante aqui. Quando a Bíblia diz que Deus está no seu santo templo, não está falando de um prédio. Está falando da habitação eterna de Deus, do lugar da sua presença, do centro do universo moral e espiritual. É o lugar de onde ele governa todas as coisas. E quando diz que nos céus tem o Senhor o seu trono, está declarando soberania absoluta. Um trono representa autoridade, poder, governo. O trono de Deus está acima de todos os tronos. Está acima do trono dos presidentes, dos reis, dos primeiros ministros. Está acima do trono do dinheiro, da fama, do poder humano. Quem manda, afinal de contas? É a terra que comanda os céus ou os céus que comandam a terra? A Bíblia é clara em todo lugar. Deus levanta reis e derruba reis. Deus exalta nações e abate nações. Deus dá vida e Deus tira a vida. Ele está no comando total do universo. Aleluia! Olha o que Nabucodonosor, o rei mais poderoso do mundo antigo, aprendeu depois que Deus o humilhou. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Essa é a soberania de Deus. Ninguém pode impedir seus planos, ninguém pode frustrar seus propósitos, ninguém pode dizer, que fazes para ele? Os poderosos da terra acham que são invencíveis, acham que podem fazer o que quiserem, acham que podem destruir os fundamentos sem consequências, mas estão enganados. Até que Deus dá um estalar de dedos e eles viram pó. Os sistemas corruptos parecem inabaláveis, as estruturas do mal parecem eternas,
até que Deus se levanta e eles desmoronam como castelo de cartas. Você lembra de Amã, no livro de Ester? Ele construiu uma forca de 25 metros de altura para enforcar Mordecai. Ele tinha poder, tinha influência, tinha o rei na mão. Ele achava que ia destruir todo o povo judeu, mas Deus estava no trono. E no final, quem foi enforcado na própria forca que construiu? Amã. Você lembra de Herodes, no livro de Atos? Ele mandou matar Tiago, prendeu Pedro, aceitou ser adorado como Deus, mas Deus estava no trono. E um anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido de vermes e morreu. Você lembra do faraó do Êxodo? Ele escravizou o povo de Deus por 400 anos. Ele matou bebês hebreus. Ele desafiou o Deus de Israel dizendo: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Mas Deus estava no trono. E o mesmo mar que se abriu para Israel se fechou sobre Faraó e seu exército. A história está cheia de exemplos de poderosos que desafiaram a Deus e foram destruídos, porque o trono de Deus nunca vacila, nunca balança, nunca cai. Você lembra da visão de João no Apocalipse? A igreja estava sendo perseguida brutalmente. Era o ano 95 depois de Cristo. O imperador Domiciano se autoproclamava Senhor e Deus. Crentes que recusavam adorá-lo eram crucificados, queimados vivos, jogados às feras no Coliseu. João foi deportado para Patmos, uma ilha-prisão. Parecia que estava tudo perdido. Que a igreja estava levando uma goleada do inimigo, que Roma ia vencer. Foi exatamente nesse momento que Deus disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. E o que João viu? Capítulo 4 do Apocalipse. Uma porta aberta no céu, um trono estabelecido e alguém sentado no trono. Ele viu o Deus Todo-Poderoso cercado de glória, viu 24 anciões prostrados em adoração, viu 4 seres viventes proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Viu relâmpagos, vozes e trovões saindo do trono, viu 7 tochas de fogo ardendo diante do trono. E depois do capítulo 5, ele viu o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E esse Cordeiro estava no centro do trono. Tinha o livro da história nas mãos e recebia a adoração de milhões de anjos, da igreja glorificada, de toda criatura que há nos céus, na terra, debaixo da terra e sobre o mar. O coração de João se acalmou. A perseguição continuava. Roma continuava matando crentes. Mas João pode dizer: está tudo sob controle. Deus não perdeu as rédeas. Deus não perdeu o rumo. Deus continua sendo Deus, soberano sobre a história e sobre nossas vidas. E sabe o que aconteceu? 200 anos depois, Constantino se tornou imperador e legalizou o cristianismo. 300 anos depois, o cristianismo era a religião oficial do império. E hoje, Roma caiu. O império acabou. Domiciano virou pó. Mas a igreja está viva, crescendo, espalhada por todo o mundo. Quando você entende isso, meus irmãos, o medo perde a voz. Quando você sabe que Deus está no trono, você pode descansar, mesmo quando o mundo está em chamas ao seu redor. Quando você crê na soberania absoluta de Deus, você pode dormir em paz, mesmo na tempestade. Você lembra de Jesus no barco com os discípulos? Uma tempestade violenta, ondas cobrindo o barco, discípulos apavorados e Jesus dormindo tranquilamente. Por quê? Porque ele sabia quem estava no controle. Ele sabia que o Pai estava no trono. Ele sabia que nenhuma tempestade acontece sem permissão divina. É isso que o justo pode fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos. O justo pode descansar na soberania de Deus. Segunda verdade, Deus conhece perfeitamente todas as coisas e a todos. Versículo 4 e 5. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o perverso. Deixa eu explicar essa linguagem poética. Quando diz que os olhos de Deus estão atentos, significa que ele está constantemente observando. Não é uma observação passiva, distante. É uma observação ativa, engajada, que penetra até o mais profundo do ser. E quando diz que suas pálpebras sondam os filhos dos homens, está usando uma linguagem humana para descrever algo divino. É como se Deus não apenas olhasse, mas examinasse. Como se ele não apenas visse a superfície, mas penetrasse até o coração, até os pensamentos, até as intenções mais secretas. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
Hebreus 4:13 declara: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus não é um observador distante. Ele não está indiferente. Ele não está distraído com outras coisas. Ele vê tudo, sabe tudo, avalia tudo. Ele distingue perfeitamente entre o trigo e o joio, entre o justo e o ímpio, entre aquilo que é dele e o que não é dele. Quando José estava na prisão injustamente, acusado falsamente pela esposa de Potifar, parecia que Deus não estava vendo. 2 anos ele ficou lá, esquecido, mas Deus estava vendo. E no tempo certo, Deus o exaltou da prisão para o palácio, de prisioneiro para primeiro-ministro. Quando Jó estava sendo provado, quando perdeu tudo, quando seus amigos o acusavam, quando a sua própria esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, parecia que Deus não estava vendo o sofrimento dele, mas Deus estava vendo. E no final, Deus restaurou Jó em dobro. Quando Davi fugia de Saul, dormindo em cavernas, correndo por desertos, sem saber se veria o dia seguinte, parecia que Deus não estava vendo a injustiça, mas Deus estava vendo. E Deus guardou Davi e o fez rei no tempo determinado. E mais, o versículo diz que Deus tem o poder de provar tanto o justo quanto o ímpio. Essa palavra provar é muito significativa. No hebraico é bashan, que significa testar, examinar, avaliar a qualidade de algo. É como quando você testa um metal para ver se é puro. Você coloca no fogo. O fogo não destrói o metal verdadeiro, apenas queima as impurezas. Da mesma forma, quando Deus prova o justo, é para aprová-lo, para refiná-lo, para torná-lo mais forte, para queimar as impurezas e revelar o ouro. Mas quando Deus prova o ímpio, o resultado é diferente. A mesma prova que purifica o justo expõe o ímpio. A mesma pressão que fortalece o crente quebra o rebelde. O mesmo fogo que refina o ouro consome a palha. 1 Pedro 1:6 e 7 explicam isso lindamente. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ímpio pode estar de peito estufado hoje. Pode parecer que está levando vantagem. Pode até zombar do povo de Deus. Pode rir da igreja. Pode debochar dos valores bíblicos. Pode pensar que está impune. Mas Deus está observando. Deus está avaliando. Deus está pesando. E quando Deus se levantar para provar esse ímpio, não vai ter dinheiro que resolva, não vai ter poder que resolva, não vai ter advogado que resolva, não vai ter fama que resolva, não vai ter influência que resolva. Nada vai resolver, porque você não escapa do juízo de Deus. Saber que Deus sabe é extremamente importante para o justo que está sofrendo injustiça, porque às vezes parece que Deus está demorando, parece que o ímpio está ganhando, parece que a injustiça está prevalecendo, parece que o mal está triunfando. E a gente fica pensando, Deus, o Senhor está vendo isso? O Senhor está vendo a mentira? O Senhor está vendo a perseguição? O Senhor está vendo a injustiça? Sim, Ele está vendo tudo. Cada palavra, cada ação, cada pensamento, cada motivação, cada injustiça, cada lágrima, cada sofrimento, nada escapa aos olhos de Deus. O Salmo 56:8 diz algo lindo. Tu contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus não apenas vê as nossas lágrimas, Ele as guarda, Ele as registra. Ele não esquece nenhuma injustiça sofrida pelo seu povo. E Ele não age no nosso tempo, age no tempo dele. E o tempo dele é sempre perfeito. Às vezes a gente quer que Deus haja hoje. Queremos justiça imediata. Queremos vingança rápida. Mas Deus tem seus propósitos, seus tempos, suas razões. Eclesiastes 3:11 diz que Deus faz tudo formoso no seu tempo, não no nosso tempo, no tempo dele. Deus dá corda ao ímpio, dá mais corda ainda. Parece que o ímpio vai escapar, mas é só uma ilusão, porque na hora que Deus puxa a corda, acabou, pronto, encerrado. O jogo virou, a mesa girou, a história mudou. Provérbios 16:5 declara: o Senhor abomina todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Notou? Não ficará impune. Pode demorar, mas não fica impune.
Pode parecer que está escapando, mas não fica impune. Pode até morrer em paz, mas não fica impune. Porque depois da morte, vem o juízo, e ali não tem escape. Terceira verdade. A justiça de Deus é inevitável e perfeita. Versículos 6 e 7. Sobre os perversos fará chover brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a porção do seu cálice, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Essa linguagem de fogo e enxofre é extremamente forte. Não é por acaso. É a mesma linguagem usada na destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19. E Davi usa essa imagem deliberadamente para mostrar a seriedade do juízo de Deus. Vamos lembrar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades viviam na perversão moral absoluta, total, sem limites. A maldade tinha chegado a um nível que Deus disse: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Quando os anjos foram tirar Ló de lá, os homens da cidade se ajuntaram na porta da casa dele. O texto diz, desde os meninos até os velhos, todos. A cidade inteira estava corrompida. E o que eles queriam? Queriam ter relações sexuais com os visitantes. Homens querendo estuprar outros homens. A promiscuidade, a perversão sexual, a ausência total de moral era tamanha que mesmo depois que os anjos os feriram com cegueira, eles ainda tentavam encontrar a porta para arrombar e praticar as suas abominações. Era uma cegueira espiritual tão profunda que nem uma cegueira física conseguia detê-los. Ezequiel 6, 49 a 50 revela mais sobre o pecado de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e cometeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo eu isso, as removi. Ou seja, não era só perversão sexual, era orgulho, era indiferença aos pobres, era injustiça social, era arrogância, era toda uma sociedade estruturalmente corrompida que tinha rejeitado completamente a Deus e sua lei. E o que Deus fez? Gênesis 19, 24 registra: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Foi uma destruição total, completa, irreversível. E Jesus mesmo usou Sodoma como exemplo do juízo final, em Mateus 10, 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, quando Davi usa essa imagem no Salmo 11, ele está dizendo, da mesma forma que Deus julgou Sodoma e Gomorra, ele julgará todos aqueles que arrancam os fundamentos, que vivem em pecado descarado, que rejeitam sua lei, que pervertem sua criação. O versículo 6 fala de 3 elementos do juízo: brasas de fogo, enxofre e vento abrasador. No original hebraico, essa linguagem evoca imagens de uma tempestade de fogo. É um juízo violento, consumidor, inescapável. E diz que isso será a porção do seu cálice. Essa imagem do cálice é usada várias vezes na Bíblia para falar do juízo de Deus. É como se Deus servisse ao perverso um cálice cheio da sua própria maldade e ele tivesse que beber até a última gota. Jeremias 25:15 usa essa mesma imagem. Toma da minha mão este cálice do vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar. Apocalipse 14:10 fala dos que adoram a besta. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. O que Deus está dizendo através de Davi é isso. Aqueles que arrancam os fundamentos morais da sociedade, aqueles que corrompem, que pervertem, que vivem em pecado aberto, sem arrependimento, que lideram outros ao pecado, que destroem vidas, que zombam de Deus, todos esses terão que enfrentar, inevitavelmente, este justo juízo de Deus. E não tem como escapar. Hebreus 9:27 é claro, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não tem reencarnação, não tem segunda chance depois da morte, não tem aniquilação.
tem juízo. A Escritura diz em 2 Tessalonicenses 1, 7-9, que quando Jesus voltar em majestade e glória, ele virá com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E Apocalipse 20, 11-15 descreve o juízo final. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Jesus mesmo, que é amor, que é misericórdia, que é graça, disse em Mateus 25:41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Você pode enganar pessoas, você pode enganar a si mesmo, mas você não engana Deus. E a Bíblia é categórica. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mas olha o contraste maravilhoso, glorioso, esperançoso do versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Enquanto os perversos recebem fogo e enxofre, enquanto os ímpios bebem do cálice da ira, os retos, os justos, os que confiam no Senhor, os que andam em seus caminhos, esses verão a sua face. Que promessa gloriosa, que esperança maravilhosa, que destino incomparável! Ver a face de Deus é a maior bênção que existe. É o prêmio supremo, é a recompensa final, é aquilo para o qual fomos criados. Toda a Bíblia caminha para esse momento em que os redimidos estarão na presença de Deus, face a face, sem véu, sem barreiras, sem pecado, sem medo. Apocalipse 22:4 descreve a Nova Jerusalém, contemplarão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. 1 João 3:2 declara, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque há de vê-lo como ele é. Haverá um dia em que todas as lágrimas serão chegadas dos nossos olhos. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem clamor. As primeiras coisas terão passado, a maldição será removida, o pecado será eliminado, a morte será destruída e nós estaremos lá, na presença radiante de Deus, contemplando a sua face, adorando em pureza, vivendo em justiça, reinando com Cristo para sempre nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde os fundamentos jamais poderão ser abalados ou arrancados. É isso que aguarda o justo, é isso que motiva o crente, é isso que dá esperança em meio ao caos, é isso que sustenta quando os fundamentos estão sendo destruídos. Então, voltando à pergunta, quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O justo pode descansar na soberania de Deus. O justo pode confiar no conhecimento perfeito de Deus. O justo pode aguardar a justiça inevitável de Deus. Mas mais do que isso, meus irmãos, o justo pode e deve orar. Porque esse salmo não é só uma declaração de fé, é uma oração. É o jeito certo de orar quando o medo está gritando no seu ouvido. Quando o medo grita, fuja, ore assim, no Senhor me refugio. Não no dinheiro, não na força, não na inteligência, mas no Senhor. Quando o medo grita, está tudo perdido? Ore assim, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Lembre-se, Deus não perdeu o controle. Quando o medo grita, ninguém está vendo a injustiça? Ore assim, os seus olhos estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está vendo tudo. Quando o medo grita, o mal vai prevalecer. Ora assim, o Senhor prova o justo e o perverso, mas ao que ama a violência, a sua alma aborrece. A justiça vai chegar. Esta é a oração que desarma o medo. Esta é a oração que fortalece a fé. Esta é a oração que nos mantém firmes quando os fundamentos estão sendo destruídos. E olha, eu preciso ser honesto com vocês. Vai piorar antes de melhorar.
Os fundamentos vão continuar sendo atacados, a sociedade vai continuar se afastando de Deus, a perseguição aos valores bíblicos vai se intensificar, o mundo vai continuar posto no maligno. Mas nós não precisamos ter medo, porque nós não estamos construindo sobre fundamentos terrenos que podem ser destruídos. Nós estamos edificados sobre a rocha, que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa fundação. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque for edificada sobre a rocha. A tempestade pode vir, o vento pode soprar, os rios podem transbordar, mas a casa edificada sobre a rocha não cai. Então, meus irmãos, em meio a este mundo que está perdendo seus fundamentos, em meio a esta sociedade que rejeitou a Deus, em meio a este caos moral e espiritual que nos cerca, o que nós devemos fazer? Não fugir, não entrar em pânico, não nos desesperarmos, não nos isolarmos. Devemos nos refugiar no Senhor, devemos lembrar constantemente que Ele está no trono, devemos confiar plenamente que Ele está vendo tudo, devemos aguardar pacientemente a sua justiça perfeita e devemos orar, orar muito, orar sempre. Quando o medo gritar no seu ouvido dizendo, fuja, está tudo perdido, ore como Davi orou. Ore este Salmo. 11. Declare estas verdades eternas. Proclame essas promessas infalíveis. E deixa eu ser bem prático com vocês agora. Como é que você aplica esse Salmo na sua vida diária? Primeiro, quando você acordar de manhã e ligar a televisão, ou abrir as redes sociais e ver as notícias horríveis, as injustiças, as perversões sendo celebradas, os fundamentos sendo arrancados, não entre em desespero. Diga, no Senhor me refugio. Ele está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Segundo, quando você for trabalhar e encontrar corrupção, mentira, injustiça no seu ambiente, não se contamine, mas também não se desespere. Lembre-se, os olhos do Senhor estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele está provando o justo e o perverso. Terceiro, quando você for tentado a fazer acordo com o pecado, a flexibilizar seus valores. Porque no fim das contas, a pergunta, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo, tem uma resposta muito simples, muito clara e muito poderosa. O justo pode e deve confiar em Deus. E essa confiança não é passiva, não é covarde, não é escapista, não é sentar e assistir o mundo pegar fogo sem fazer nada. É uma confiança ativa, corajosa, engajada, que nos mantém firmes na tempestade, que nos faz brilhar como luz em meio às trevas mais densas, que nos capacita a ser sal da terra mesmo quando a terra está completamente podre. Vamos viver de modo digno do nome de Cristo neste mundo que está posto no maligno. Vamos ser testemunhas fiéis mesmo quando os fundamentos estão sendo destruídos ao nosso redor. Vamos proclamar a verdade mesmo quando a mentira está reinando. Vamos manter nossa integridade, mesmo quando a corrupção virou norma. Vamos defender a justiça, mesmo quando a injustiça parece estar vencendo. E, acima de tudo, vamos orar. Vamos orar quando o medo gritar. Vamos orar como Davi orou, com confiança absoluta de que nosso Deus está no trono, vê tudo e executará perfeita justiça. Vamos ficar em pé para orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta palavra poderosa do Salmo 11. Agradecemos porque ela nos lembra que mesmo quando os fundamentos terrenos são destruídos, tu permaneces como fundamento eterno e inabalável. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que ouvimos o grito do medo e esquecemos a voz da fé. Perdoa-nos pelas vezes em que olhamos para as circunstâncias e esquecemos de olhar para o teu trono. Dá-nos graça, Deus, para vivermos nesses dias difíceis com a mesma confiança que Davi teve. Ajuda-nos a não fugir, mas a permanecer firmes, não porque somos fortes, mas porque Tu és forte. Não porque confiamos em nós mesmos, mas porque confiamos em Ti. Quando o medo gritar, ensina-nos a orar assim. Lembra-nos que Tu estás no Teu santo templo, que nos céus está o Teu trono,
que os teus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Consola nossos corações com a promessa de que os retos verão a tua face. Fortalece-nos com a certeza de que a justiça virá e dá-nos paz em saber que tu estás no controle absoluto de todas as coisas. Protege nossas famílias, Senhor. Guarda nossa igreja. Preserva teu povo. Livra-nos do mal e das ciladas do maligno. E que possamos ser luz neste mundo de trevas, sal nesta terra que está perdendo o sabor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Que esta palavra fortaleça sua fé e desarme os seus medos. E que, quando os fundamentos forem abalados, você saiba exatamente o que fazer. Refugiar-se no Senhor e orar com a confiança de quem conhece o Deus que está no trono. Fiquem na paz do Senhor. Ver a face de Deus é a maior bênção que existe. É o prêmio supremo, é a recompensa final, é aquilo para o qual fomos criados. Toda a Bíblia caminha para esse momento em que os redimidos estarão na presença de Deus, face a face, sem véu, sem barreiras, sem pecado, sem medo. Apocalipse 22:4 descreve a Nova Jerusalém. Contemplarão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. 1 João 3:2 declara: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haverá de vê-lo como ele é. Haverá um dia em que todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem clamor. As primeiras coisas terão passado, a maldição será removida, o pecado será eliminado, a morte será destruída. E nós estaremos lá, na presença radiante de Deus, contemplando sua face, adorando-o em pureza, vivendo em justiça, reinando com Cristo para sempre nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde os fundamentos jamais poderão ser abalados ou arrancados. É isso que aguarda o justo. É isso que motiva o crente. É isso que dá esperança em meio ao caos. É isso que sustenta quando os fundamentos estão sendo destruídos. Então, voltando à pergunta, quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O justo pode descansar na soberania de Deus. O justo pode confiar no conhecimento perfeito de Deus. O justo pode aguardar a justiça inevitável de Deus. Mas mais do que isso, meus irmãos, o justo pode e deve orar. Porque este salmo não é só uma declaração de fé, é uma oração. É o jeito certo de orar quando o medo está gritando no seu ouvido. Quando o medo grita, fuja, ore assim: no Senhor me refugio. Não no dinheiro, não na força, não na inteligência, mas no Senhor. Quando o medo grita, está tudo perdido, ore assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Lembre-se, Deus não perdeu o controle. Quando o medo grita, ninguém está vendo a injustiça, ore assim: os seus olhos estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens, Deus está vendo tudo. Quando o medo grita, o mal vai prevalecer, ore assim: o Senhor prova o justo e o perverso, mas ao que ama a violência, a sua alma aborrece. A justiça vai chegar. Esta é a oração que desarma o medo, esta é a oração que fortalece a fé. Esta é a oração que nos mantém firmes quando os fundamentos estão sendo destruídos. E olha, eu preciso ser honesto com vocês. Vai piorar antes de melhorar. Os fundamentos vão continuar sendo atacados. A sociedade vai continuar se afastando de Deus. A perseguição aos valores bíblicos vai se intensificar. O mundo vai continuar posto no maligno. Mas nós não precisamos ter medo. Porque nós não estamos edificados sobre fundamentos terrenos que podem ser destruídos. Nós estamos edificados na rocha que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa fundação. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva,
Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A tempestade pode vir, o vento pode soprar, os rios podem transbordar, mas a casa edificada sobre a rocha não cai. Então, meus irmãos, em meio a este mundo que está perdendo seus fundamentos, em meio a esta sociedade que rejeitou a Deus, em meio a esse caos moral e espiritual que nos cerca, o que nós devemos fazer? Não fugir, não entrar em pânico, não se desesperar, não se isolar. Nós devemos nos refugiar no Senhor. Nós devemos lembrar constantemente que Ele está no trono. Nós devemos confiar plenamente que Ele está vendo tudo. Nós devemos aguardar pacientemente sua justiça perfeita. E nós devemos orar, orar muito, orar sempre. Quando o medo gritar no seu ouvido dizendo fuja, está tudo perdido, ore como Davi orou. Ore este Salmo 11. Declare essas verdades eternas. Proclame essas promessas infalíveis. E olha, eu preciso ser bem prático com vocês agora. Como é que você aplica esse salmo na sua vida diária? Primeiro, quando você acordar pela manhã e ligar a televisão ou abrir as redes sociais e ver as notícias horríveis, as injustiças, as perversões sendo celebradas, os fundamentos sendo arrancados, não entre em desespero. Diga, no Senhor me refugio. Ele está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Segundo, quando você for para o trabalho e encontrar corrupção, mentira, injustiça no seu ambiente, não se contamine, mas também não se desespere. Lembre-se, os olhos do Senhor estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele prova o justo e o perverso. A justiça vai chegar. Terceiro, quando você estiver tentado a fazer acordo com o pecado, a flexibilizar seus valores porque todo mundo faz, a baixar seus padrões porque está difícil viver em integridade, lembre-se, sobre os perversos fará chover brasas de fogo e enxofre, mas os retos verão a sua face. Quarto, quando você ver seus filhos sendo bombardeados por ideologias antibíblicas nas escolas, na mídia, na cultura, não tenha medo de ensinar a verdade para eles. Eduque-os nos caminhos do Senhor. Mostre a eles que os fundamentos de Deus nunca mudam, mesmo quando os fundamentos do mundo estão sendo destruídos. Quinto, quando você estiver sofrendo perseguição por causa da sua fé, quando rirem de você por ser cristão, quando te chamarem de retrógrado por defender valores bíblicos, alegre-se. Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E sexto, quando você sentir que está fraco, que não aguenta mais, que quer desistir, volte para este salmo, leia-o, medite nele, ore com ele, deixe essas verdades penetrarem no seu coração até que o medo seja substituído pela fé.